Tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar pra falar que sonhei com você. Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, gente, eu tô aqui pra indicar pra vocês livros que eu raramente falo, que eu acho que nem tem conteúdo sobre eles aqui no canal, que eu li, que eu gostei e que são esquecidos no rolê, porque além de não ver ninguém falando sobre eles, eu também não falei. Então agora tá na hora dos esquecidos serem exaltados, entendeu? E tem livro pra tudo quanto é tipo de gosto literário. Tem thriller, tem fantasia, tem romance de época, tem romance jovem e tem infanto e juvenil também. Então é a lista mais eclética que você vai ver aqui. São livros um pouquinho esquecidos, que o pessoal não comenta muito, mas que eu acho que chegou a hora de falar sobre eles. Ai, Jesus amado, cruz credo. Cabeleira grudando em mim. Vamos começar com os avisos paroquiais, que é o seguinte: se você é novo por aqui, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve se ainda não é inscrito, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e vai entregar pra mais gente. Então não demora nem 5 segundos, já clica aí no like só pra me ajudar, tá bom? Muito obrigada. E a dica que eu tenho pra dar pra vocês nesse vídeo é a Cuponomia, que é uma parceira aqui do canal. Se você ainda não sabe, gente, a Cuponomia é uma plataforma de cashback e cupom de desconto para suas compras online. Quando você ativa a extensão no seu navegador ou usa o aplicativo pelo seu celular, você consegue aí nas mais de 2.000 lojas parceiras da Cuponomia, você consegue cashback, que é dinheiro de volta. E também consegue saber se naquela loja tá rolando algum cupom de desconto, porque a Cuponomia sempre te avisa se tá rolando algum cupom de desconto em alguma loja ou com algum item específico. E também, gente, a Cuponomia tem a campanha Indique e Ganhe, que é quando você indica a Cuponomia para algum amigo e esse amigo se cadastra usando o link que você gerou lá da Cuponomia, você também recebe uma comissão aí por indicar a Cuponomia. Então, vale muito, muito, muito a pena. Se inscreve usando o link que eu deixo aqui no box de descrição, porque você já começa com R$5 na sua conta. E usando a Cuponomia e ativando a extensão e usando o aplicativo, quando você vai acumulando cashback, quando você sai desses R$5, né, e vai ali chega nos 20, que é o limite de saque, você consegue transferir esse dinheiro pro seu banco e sacar esse dinheiro. E eu vou falar pra vocês que pra gente que faz muita compra na internet, principalmente livro, né, que é o foco aqui desse canal, quando a gente compra muito na internet, a gente atinge esse valor de saque muito rápido. Então eu uso muito a Cuponomia e fica a dica pra vocês, que é a parceira real aqui, que eu uso muito e que sei que funciona, tá? Me segue nas outras redes sociais para não perder nenhum tipo de conteúdo. Tem conteúdo diferente em cada rede social. Lá no Instagram tem reels engraçados, tem post com indicação de livros, livros que muitas vezes eu nem trago de indicação aqui no YouTube. Eu monto um conteúdo diferente, com indicações diferentes lá no Instagram. Tem lives na Roxinha quase todos os dias, praticamente todos os dias. A comunidade que a gente criou lá é muito divertida, então eu espero que você passe lá um dia desses. Se gostar, eu acho que volte mais vezes também. E vamos ao vídeo, porque eu tenho 5 livros pra falar pra vocês aqui hoje. Como eu disse, eu vou começar dos mais leves até ir pros mais loucura, assim. Teve uma época da minha vida, gente, que eu era uma pessoa que eu não pesquisava muito livros na internet. Hoje em dia eu ainda sou um pouco assim, que eu não pesquiso muito sinopses. E eu tinha muito a prática de ir em sebos e ler o que tinha na capa do livro, e se o livro me chamasse a atenção eu comprava. E era uma época que o BookTube, assim, as bookredes, elas não eram muito fortes ainda, eram mais alguns blogs específicos que faziam algum certo sucesso. Mas eu arriscava muito mais nas leituras naquela época do que eu arrisco hoje. Hoje em dia eu já sei mais ou menos o que eu acho que eu vou gostar, o que eu acho que eu não vou gostar, o que eu dou uma chance, o que eu não dou uma chance. Se o livro tá muito mal falado, eu acabo perdendo a vontade de ler.
Mas a época que eu li esses livros que eu vou falar pra vocês aqui hoje era uma época que eu não tinha esse tipo de filtro, sabe? Se o livro me chamasse atenção, independente de alguém tá falando mal dele ou não, eu dava uma chance. Então era uma época que eu me arriscava muito mais. E foi um período que eu descobri muito livro bom, que eu descobri muita leitura que me envolveu demais, sabe? Eu sinto um pouco de falta de ter aquele espírito mais aventureiro, quando eu falo em gostos literários, porque hoje em dia eu acho que eu acabei me acostumando um pouquinho com os gêneros que eu já conheço, dentro de sinopses que eu já conheço, e não faço mais eu não me aventuro muito assim mais hoje em dia, eu filtro muito, e eu sinto um pouquinho de falta daquela Paola. E os livros que eu vou indicar pra vocês hoje são os livros que eu li naquela época. Eu espero que vocês gostem. Não tô falando, gente, que os livros que eu vou indicar são impecáveis. Não, muitas vezes, algumas dessas notas eu acabei revendo ao longo dos anos, mas foram livros que me chamaram a atenção e que eu curti a leitura e que eu acho que vale a pena você dar uma chance também. Porque já que ninguém falou, então eu vou falar, entendeu? Pra você tentar, pra você dar uma chance. Às vezes pode ser que um desses livros tá encalhado na sua estante e você ainda não pegou pra ler. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é um livro que eu nem tenho ele físico, porque quando eu li emprestado da escola, né, onde eu estudava, que era, acho que foi no ensino fundamental, eu ainda nem tava no ensino médio, foi o primeiro livro que eu me lembro de ter lido inteiro. Peguei pra ler por causa de um trabalho da escola que você precisava ler um livro na biblioteca e fazer um resumo, e foi um livro que me chamou muito a atenção, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a área de história, de língua portuguesa, era sempre as matérias que eu mais gostava, geografia também eu gostava muito, eu sempre fui uma pessoa muito teórica, sabe? E esse livro que eu vou falar aqui agora pra vocês é o primeiro livro que eu tenho recordação de ter lido do começo ao fim, então ele me marcou. Mas eu nunca vi ninguém indicando ele, então eu vou falar aqui pra vocês, que é o livro Leonardo e a Invenção Mortal. Esse livro, ele segue muito a onda de Percy Jackson, só que com Leonardo da Vinci. O nosso protagonista é Leonardo da Vinci, mas enquanto ele ainda era aprendiz. É ficção, tá, gente? Então não fala aí de uma história real, mas ela tem uma base, assim, a inspiração de um personagem, né, da história que existiu, de uma pessoa mesmo que existiu, né, que no caso foi o Leonardo da Vinci. E, gente, eu acho muito legal, porque mistura aventura com história, com arte, com ciência e, cara, é muito legal. Eu achei muito divertido na época, tanto é que foi um livro que me marcou mesmo. Eu devo ter pegado esse livro pra ler ali com uns 13, 14 anos e eu nunca esqueci. E eu acho que vale muito a pena falar isso pra vocês, que pode ser que alguém que pega esse vídeo aí, que chega no canal agora, tá buscando aí leituras fáceis pra começar a ler. Esse foi o livro por onde eu comecei a ler, então eu acho que pra mim funcionou, pode ser que pra outras pessoas funcionem também. A sinopse vai falar aí que no século XV, o assassinato do maior mecenas de Florença é planejado cuidadosamente. Só uma mente engenhosa como a de Leonardo da Vinci poderá impedir essa tragédia. Eu tô lendo aqui porque eu não lembrava das particularidades da história. Eu tenho mais um sentimento pela leitura que eu fiz. E aí eu não lembrava de detalhes pra falar pra vocês, mas a sinopse é essa. Vai ter aí o assassinato de um mecenas de Florença, que é uma das famílias, assim, que é uma pessoa muito importante, de uma família tradicional de Florença. E aí, só uma mente engenhosa como a de Leonardo da Vinci vai conseguir impedir. E aí ele tem que desenvolver estratégia, ele tem que desenvolver... Gente, é tanta coisa, eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro que foi um livro que me deixou com o coração quentinho, com a vontade de ler mais. E principalmente foi por onde eu descobri o prazer de uma leitura, sabe? E com uma época que eu não tinha esse hábito, então pra mim funcionou demais. E aqui tá no Scooby que eu dei 4 estrelas. Outro livro levinho, esse eu li alguns anos atrás, não tem tanto tempo ainda, mas também é um livro que eu vejo pouquíssima gente comentando sobre ele.
Eu achei ele muito legal e eu acho a sinopse dele bem divertida. Eu acho que vale a pena dar aí uma incentivada para as pessoas pegarem essa história para ler, porque eu achei super divertida. Que foi o livro Os Criadores de Coincidências. Aqui a gente vai conhecer um mundo onde existe uma profissão, que são os criadores de coincidência. E essa profissão, nessa profissão, né, os aprendizes, os profissionais, entre aspas, eles que criam as coisas que acontecem aqui no nosso mundo real. É como se o que a gente está vivendo aqui agora, as coisas que acontecem, que a gente chama de sorte, acaso, coincidência, tudo isso foi planejado por esses profissionais que existem como se fosse num plano paralelo a esse, entendeu? E aí a gente vai acompanhar a jornada aí de 2 criadores de coincidência, que eles recebem algumas missões de 2 vidas que eles vão precisar fazer com que aconteçam algumas coisas e a forma como eles vão fazer isso acontecer, que não sei o que. Gente, é uma estrutura bem imaginativa, assim. Eu achei o livro com uma sinopse muito legal, muito divertida. É um livro muito rapidinho de ler, ele é bem fininho, tá vendo? Ele é rapidíssimo de ler, só que eu achei muito legal, sabe? Eu gosto muito de histórias fora do comum, né? Fora do clichê. Aqui a gente não tem uma história muito clichê. Eu acho que eu nunca peguei um livro com uma premissa parecida com essa. Eu só me lembro desse. Então eu acho legal, acho que vale a pena dar uma chance se você tem esse livro aí parado na estante e nunca pegou pra ler, ou se tá aí no seu Kindle, pega, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Esse daqui, eu quero até ver qual foi a nota que eu dei pra ele. Eu não li, não tem muito tempo. Eu li ele em 2018, gente. E eu dei 5 estrelas pra esse livro. Agora passando aí pra um romance de época, pros amantes de romance que me seguem. Esse livro que eu vou falar, eu já vi algumas pessoas que me seguem comentando sobre ele. Mas eu nunca vi ninguém indicando esse livro. E eu vou confessar pra vocês que eu gostei bastante na época que eu li. Que foi o livro Liberte Meu Coração. Ele é da Meg Cabot, só que ele é escrito sob o pseudônimo de Mia Thermopolis. Então é como se a Mia Thermopolis, lá de Diário de uma Princesa, tivesse escrito esse livro, sabe? E o que eu já achei demais, e foi por causa disso que eu tinha comprado o livro. Na época eu comprei por causa dessa premissa. De, ai meu Deus, foi Mia Thermopolis que escreveu. E eu era bem apaixonada em Diário de Princesa. E aqui é um romance de época, eu vou ler aqui o que tá atrás pra vocês, porque eu também não lembro os pormenores, eu só lembro do sentimento que ele me deixou. Ele é um cavaleiro, alto e admirável, esconde um segredo. Ela é uma linda aventureira com mais de alguns poucos segredos a esconder também. Finula precisa de dinheiro para o dote da sua irmã e rápido. O conde Hugo, que está voltando das cruzadas para o seu castelo na Inglaterra, tem muito dinheiro, ouro e joias. O que seria mais simples do que sequestrá-lo e pedir um resgate? Principalmente se ele está tão disposto a se deixar apanhar por uma garota tão bela. Então, a premissa desse livro é que a mocinha sequestra o cara pra pedir o resgate, porque ela tá precisando de dinheiro pra irmã dela, pro dote da irmã dela. Gente, eu achei muito legal esse livro, eu gostei muito da história. Eu também vou pegar aqui pra ver qual foi a minha avaliação na época, porque eu gosto de falar como é um livro que eu li tem muitos anos e que a minha memória não tá muito fresca da história em si. Eu gosto de ver a avaliação que eu dei pra ele no Scooby, porque eu sempre fui muito sincera com as notas que eu dei pros livros no Scooby. Então eu gosto de falar pra vocês sobre isso. Eu tô procurando aqui, porque tá muito atrás, gente. Tem muitos anos que eu li esse livro. Pesquisando sobre esses livros que eu tô falando aqui pra vocês, eu tô vendo que dava pra fazer várias edições desse mesmo vídeo. Porque tem um monte de livro aqui que eu poderia citar nesse vídeo. E eu acho que eu vou fazer parte 2. O que você acha? Deixa aqui nos comentários se você queria uma parte 2 desse vídeo. Eu li esse livro, gente, em 2014. E quando eu li, eu dei 5 estrelas e favoritei. Pra vocês verem que eu realmente gostei dessa leitura. Passando agora pra um thriller. Eu vou falar sobre um livro que eu acho que eu mencionei por alto uma vez aqui nesse canal. Foi um livro que me perturbou muito, porque foi a primeira vez que eu peguei um thriller pra ler. Eu não sabia que o gênero era esse,
Mas quando eu peguei esse livro pra ler, eu vou falar pra vocês que eu fui muito ingênua, porque na capa já dá pra saber que ele seria um livro um pouquinho mais pesado. Mas, na época, eu tava passeando por um sebo, e aí um sebo daqui da minha cidade, hoje em dia nem existe sebo na minha cidade mais, é uma cidade pequena e não tem nada aqui, enfim. Aí eu tava passeando nesse sebo e esse livro me chamou a atenção. O livro é esse aqui, Criança 44, do Tom Robb-Smith. Esse autor é famosinho, tem alguns outros livros que eu já vi sendo indicados na Amazon, mas eu vejo pouquíssima gente falando sobre esse livro. E esse livro tem uma história que me impactou muito. Só que quando eu comprei, eu vou falar pra vocês por que eu fui ingênua. Quando eu comprei porque tava escrito aqui, ó, romance. E nessa época, eu li esse livro em 2011, pelo que eu tô vendo aqui no meu Scooby, eu li esse livro em 2011. Nessa época, gente, eu ainda não sabia o que era um gênero literário chamado romance. Porque eu achava que se tava romance é porque tinha que ser romântico. E romance e romântico não são a mesma coisa. E era isso, eu comprei porque tava escrito romance aqui, eu achei a capa legal, não imaginei que isso aqui fosse sangue, minha imaginação foi bem limitada nessa época. E aqui a gente vai conhecer a história de um policial, né, na verdade um agente, e ele trabalha na antiga, né, União Soviética, que a gente vê a história acontecendo na União Soviética, num período de guerra. E aí a gente vai ver esse agente que tá vivendo aí tá trabalhando também, né, dentro de um governo totalitário. E aí ele recebe algumas missões, dentro dessas missões ele se depara com um serial killer que tá matando crianças nas beiras dos trilhos de trem. E aí o governo manda ele esquecer essa história, que não faz sentido, que ele não precisa ir atrás desse assassino, que são assassinos isolados, que são assassinatos isolados, que não sei o quê. E aí ele decide investigar por conta própria contra o governo, ele vai contra a decisão do chefe dele de ignorar esses acontecimentos. E aí ele começa a investigar por baixo dos panos, entendeu? E aí acontece uma série de coisas aqui, esse livro fala muito também, é bem específico em questão de tortura, tá, gente? Então toma um pouquinho de cuidado. Quando eu peguei o livro eu não sabia, mas ao decorrer da história eu já estava tão envolvida com a história que eu não conseguia largar, mas eu sinto a necessidade de falar pra vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre os gatilhos que existem nessa história. Então tem algumas situações de tortura, muito específicas, que vai contando o que é que os agentes faziam com os suspeitos naquele período. É uma ficção, tá? Em cima de acontecimentos reais. Então, assim, a gente tem o plano de fundo é de um momento da história, né? O que a gente chama de romance histórico, porque a gente tem um plano de fundo que realmente é baseado na história real, né? Na história que ocorreu. Mas a história principal é uma ficção. Então, é um livro que tem umas camadas aí interessantes, tem crítica ao governo, Gente, é muito, muito, muito legal esse livro, eu gostei demais. E fora que tem essa questão de serial killer, tem romance, tem investigação, tem tanta coisa. Eu acho que vale a pena você dar uma chance pra essa história se você gosta desse tipo de coisa um pouquinho mais perturbadora, tá? Então vale a pena aí se você gosta desse gênero literário. Na época que eu li, eu dei 5 estrelas e favoritei. E isso em 2011, eu acho que esse foi o primeiro thriller que eu li na minha vida. Por último, mas não menos importante, um livro um pouco macabro. Não macabro da mesma forma de Criança 44, porque Criança 44 é bem real, assim, uma coisa muito baseada na realidade, né? E o próximo livro que eu vou falar pra vocês, eu tô até pegando a minha avaliação dele aqui no Scooby, porque eu nem sei como explicar esse livro pra vocês. E eu quero pegar a nota que eu dei pra essa história. Gente, a avaliação dele no Scooby é 4.1. É uma avaliação alta. A minha nota foi 4 estrelas. Gente, é um livro que eu já vou contar. Aqui a gente tá... né? Vou falar o nome do livro, né? Esse daqui é A Filha do Sangue. É uma fantasia, mas eu já queria explicar algumas particularidades dessa fantasia. Porque quando eu comecei, eu não esperava que ele fosse um livro tão complicado de entender,
mas que eu achei assim, é macabro, tipo, estranho demais, e que às vezes você começa a achar que em alguma forma faz sentido dentro dessa irrealidade toda. Que é assim, ó, A Filha do Sangue vai contar a história de uma feiticeira que vai ser que ela foi prometida a vinda de uma feiticeira que vai salvar a população das garras aí da rainha. O que acontece? Nessa sociedade, as mulheres, elas são... Como que fala quando a sociedade é governada só por mulheres? Tem um nome, mas é porque eu não tô lembrando agora o nome. Mas aqui as mulheres é que têm o poder, entendeu? As mulheres são as que governam o povo. E aí, o que acontece? Tem as pedras. Todo mundo aqui é feiticeiro, tem algum grau de feitiçaria, né, de poder. E aí, quando as crianças, adolescentes, fazem 16 anos, isso homens e mulheres, quando eles fazem 16 anos, eles têm que fazer uma oferenda às trevas. Nessa oferenda às trevas, essa oferenda vai dizer qual é o seu nível de poder e qual é a cor da pedra que você vai portar. Então, tipo, a cor da pedra que você recebe no dia da oferenda às trevas é que vai dizer se você é muito poderoso ou nada poderoso. Se a sua pedra é branca é porque você não tem quase nada de poder. E aí tem o nível das cores das pedras, e o mais poderoso é o feiticeiro que possui a pedra negra, né? A joia negra. E aqui, essa é a Filha do Sangue, os homens são escravizados. A grande maioria dos homens aqui nesse mundo, eles são escravizados de todas as formas possíveis, tanto para trabalho quanto para atividades extracurriculares. Enfim, e aí a rainha, ela é uma mulher muito cruel. A rainha que tá no poder agora, ela é uma mulher muito cruel. Ela é uma feiticeira da joia negra, muito poderosa, mas que ela só vai ser destronada pela feiticeira prometida, que foi prometida em profecias, entendeu? E aí tá todo mundo esperando essa profecia se concretizar. E no começo da história a gente vai conhecer a Jainelle. Se eu não me engano é Jainelle mesmo o nome dela, que tem um tempinho que eu li. E aí agora eu não lembro o nome da menina. Mas acho que é Jainelle mesmo. Ela nasceu, ela é uma criança, ela tem 7 anos. E aí ela já demonstra ter muito poder, desde a infância ela já demonstra ser uma criança muito poderosa, sabe? E a história é contada pela visão de 3 machos, né? No caso, esses 3 machos, esses 3 homens, né? Mas é denominado como macho e fêmea. Esses 3 homens são pai e 2 filhos. Um pai e os 2 filhos, os 3 são escravizados nessa sociedade, e é pelo olhar deles que cada um tá num lugar do continente, assim, do mundo. E eles vão contar pelas diferentes visões da realidade deles ali o que tá acontecendo. E nessa jornada da criança, desde a criança até quando eles descobrem que ela tem muito potencial para ser a feiticeira prometida, da profecia. E aí vai acontecendo outra coisa. Gente, mas é um livro tão complexo que eu tô tentando simplificar e nem eu tô conseguindo explicar direito a complexidade que é esse livro. Porque tem muitos termos. Tem uma sociedade criada do zero, né? Então tem níveis de poder, tem hierarquia, tem tudo que a autora coloca nesse livro, você vai ter que aprender, que tem uma complexidadezinha pra aprender, sabe? Mas é muito legal, é um livro muito envolvente também. O começo eu acho um pouquinho complicado, um pouquinho confuso, porque até você pegar o ritmo do que a autora tá criando, você demora um pouquinho, você apanha um pouquinho, porque são nomes muito estranhos, muito diferentes também. Vai ter umas horas que você vai achar a história tão absurda, mas tão absurda, só que ao mesmo tempo você não quer parar de ler, porque você tá curiosa pra saber no que aquilo ali vai dar, sabe? Só que é um trem tão absurdo que você fica, cara, muito legal. E foi essa sensação que eu tive com esse livro. E eu já li o primeiro e o segundo, falta eu ler o terceiro livro, eu ainda não comprei o terceiro livro, que é A Rainha das Trevas. O segundo é A Herdeira das Sombras. E aí, o último é A Rainha das Trevas, eu ainda não li. E aqui tem, por exemplo, quer ver, eu vou mostrar pra vocês,
No prefácio, depois do prefácio, tem o resumo dos personagens, porque ele realmente precisa ser muito explicado. O resumo dos personagens, o níveis das joias, então a mais clarinha, no caso, a branca, é a que tem menos poder. Depois vem a amarela, olho de tigre, rosa, azul celeste, violeta, opala, verde, azul safira, vermelha, cinza, cinza ébano e negra, que é a mais poderosa de todas. Aí tem a hierarquia dos sangues, que é as castas. O sangue são como se fossem as castas da população, assim. Aí tem os machos. Dentro dos machos tem os plebeus, machos do sangue, senhores da guerra, príncipe e príncipe dos senhores da guerra, que o homem, no caso, ele não é rei. Rainha é só a mulher, né, feiticeira portadora da joia negra. Aí vem as fêmeas, que são as plebeias, fêmeas do sangue, feiticeira, curandeira, sacerdotisa, viúva negra e rainha. Aí só depois que explica tudo isso pra vocês é que começa a história. Que aí começa o prólogo, tem vários pontos diferentes da geografia desse mundo. Então cada personagem tá em um estado, digamos assim. E aí tem o submundo, tem como se fosse o inferno, né? Tem o submundo, tem o mundo real deles, tem que também tem alguns países, umas coisas meio estranhas, gente, é complicado. Mas eu achei muito divertido de ler, eu achei muito envolvente, bem diferentão. E fica aí também a dica pra vocês. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações dos livros de hoje. Eu tentei pegar um pouquinho dos livros que eu raramente falei, de livros que eu também não vejo quase ninguém falando. E eu acho que são histórias que realmente pode ser que, se você tá assistindo esse vídeo e nunca pensou em dar uma chance pra eles, talvez você se interesse. E saiba que eu li e que quando eu li eu gostei. Esse livro eu dei 4 estrelas pra ele, mas favoritei. Eu só tirei uma estrela desse livro, A Filha do Sangue, porque ele é realmente muito complexo e você demora um pouquinho pra pegar o ritmo da história. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se ficou com vontade de ler algum desses livros que eu falei no vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.